Olá, amigos dos Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal que faz você pensar essa realidade de uma forma diferente. Pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês, desejar vocês serem sempre muito bem-vindos e muito obrigado à atenção de todo o Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, a todo o Brasil. Muitíssimo obrigado pela atenção a esse canal. Um abraço e um muito obrigado aos nossos amigos em Portugal, nossos amigos que estão espalhados aí pelos países europeus, né? Itália, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Suíça e tantos outros, Holanda, a Europa inteira. Muitíssimo obrigado a todos vocês que se encontram em qualquer lugar da Europa e que nos dão atenção, nos dão a audiência de vocês, aqui para o canal Chamados a Despertar. Um muitíssimo obrigado às pessoas que estão na Austrália, no Japão, do outro lado do mundo. Muito obrigado. Na América do Norte, Estados Unidos, México e os outros países, América Central, em todo lugar do mundo, na África, né? Temos aí Angola, os nossos amigos de Angola. Aonde quer que você esteja, um muitíssimo obrigado a você que acompanha o canal Chamados a Despertar, seja em qualquer lugar do planeta. Quero agradecer do fundo do meu coração e em nome da minha esposa as ajudas de pessoas que nos mandam ajudas financeiras. Muitíssimo obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigado. Obrigado às pessoas que nos mandam meditações, pensamentos positivos, né? Pessoas que estão nos energizando, mandando sempre aquele pensamento positivo, aquela energia positiva para nós aqui. Então, no geral total, muitíssimo obrigado por tudo que vocês têm feito por nós e fazem por nós. E nós somos extremamente agradecidos. Um muitíssimo obrigado por tudo que vocês nos permitem aí falar e vocês ouvirem, tá bom? Bom, pessoal, eu quero usar um tema hoje, um tema forte. Eu já falei sobre esse tema há muito tempo atrás, lá no começo do canal, né? E eu fiz um vídeo sobre, até coloquei o título homossexualidade, né? Ou homoafetividade, mas até então eu tinha colocado como homossexualidade. E assim, pessoal, esse vídeo deu o que falar. Tanto em alguns aspectos positivos e outros em aspectos negativos. Eu abordei esse tema e no começo dos Chamados a Despertar já deixei bem claro para vocês que eu não tinha muita intenção de tocar o canal para frente, mas eu gostaria de ter abordado, né, sobre esse assunto. Assim eu fiz no canal, eu abordei sobre a homossexualidade ou homoafetividade. Para mim é tudo a mesma coisa, né? Não importa o nome, importa o que o ser é por dentro do coração. Não importa o gênero, né? Importa é o caráter. O que importa é o ser na sua totalidade. Mas eu fiz aquele vídeo e eu falei superficialmente. Eu tentei abordar de uma forma simples, mas que pudesse ser compreensível. Mas eu abordei de uma forma muito superficial. Porque logo na frente, depois no canal, eu vim falar sobre o eu maior. Eu não tinha até então intuito naquela época de falar sobre o eu maior. Então depois, mais na frente, eu fui abordando assuntos que até então não faziam parte do planejamento do canal Chamados a Despertar. E eu me senti na necessidade de retocar aquele assunto, como assim eu farei com os primeiros vídeos passados. Se assim for necessário, se assim for preciso, eu voltarei a retocar alguns assuntos, como que fazendo um remake, né? Remake, você refazer o vídeo com um linguajar mais claro, mais atual, do que é hoje Chamados a Despertar sem, como eu posso dizer, sem barreiras, sem fronteiras, né? Então era muito acometido, eu era uma pessoa que eu não queria me expor tanto. E hoje já é totalmente diferente. Mas aquele vídeo me serviu como base para me poder fazer algumas observações, e eu digo para vocês. Eu fiquei horrorizado com muitos comentários que felizmente
eu não permiti que fosse para um mural de comentários do vídeo no Chamada Despertar e eu excluí. E eu também bloqueei muitas pessoas. Pessoal, como nós estamos atrasados. Como nossa humanidade está atrasada. E isso é um mau sinal. Demonstra o quanto a humanidade está aprisionada numa ignorância não tem nem como medir tamanha grandiosidade. Eu recebi muitos ataques de pessoas religiosas que atacaram, despejaram toda a sua ira e seu ódio em cima dos homoafetivos. Mas foram comentários horrorosos, deprimentes, dignos de penas aquelas pessoas que demonstraram tamanho repúdio e ódio pelas pessoas que a sociedade chama tanto de homossexuais ou homoafetivos. Eu percebi também um pouco do próprio homoafetivo ele se autodefender e não aceitar o termo homossexual, homossexualismo, né? Ah, mas isso aí é de uma certa forma colocado como uma doença, algo negativo na imagem do homoafetivo. Pessoal, se eu fosse, para mim tanto faz se fosse chamado de homossexual ou homoafetivo. O que importa é dentro da gente. O que importa é o nosso sentimento, é o nosso coração e a nossa conduta moral, que é uma das primordiais. E eu fiquei observando, e acreditem, fui atacado também por muitos homoafetivos que discordaram até da mensagem do vídeo. Há de se entender, né? Mas fiquei extremamente feliz. Fiquei extremamente contente quando eu percebi que esse vídeo afagou o coração de muitos que estavam reprimidos ou viviam reprimidos por pessoas ou uma sociedade extremamente ignorante, maldosa, uma sociedade mergulhada no preconceito e no ódio. Então, eu pude perceber o quão aquele vídeo foi importante para muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz. Tanto que eu estou voltando a abordar sobre esse assunto e eu o farei de uma forma mais objetiva e mais detalhada ainda. Bom, pessoal, as pessoas que nascem neste planeta com o que nós chamamos de sexo, né? Com sexo físico ali, no seu corpo, e não conseguem de forma nenhuma se identificar que a sua real aparência é aquela aparência, essas pessoas sofrem muito. Porque vivem numa sociedade, num mundo já pré-fabricado, pré-moldado com seus preconceitos. Conceitos onde as pessoas têm que aceitar de cabeças baixas e submissas a tudo o que a sociedade hipócrita e suja e medíocre impõe aos cidadãos, que assim podemos dizer, pertencentes às sociedades. Mas essas pessoas, elas têm o que eu posso chamar de uma particularidade. Porque o nosso universo ele é muito complexo. As formas de vidas, as formas sentimentais, as formas de amar são muito complexas. E esses espíritos, né, para você entender melhor, tem um vídeo do Eu Superior, na qual eu falo que somos fragmentos de um ser muito maior, muito mais complexo e poderíamos dizer muito mais majestoso, digamos assim, que não seria possível a sua permanência no planeta Terra mediante a densidade da energia do planeta. E que esses seres são fragmentados em esferas energéticas, em energias, e assim esses seres
são levados a um planeta dominado como o planeta Terra, e o planeta Terra dominado por seres hostis que trabalham essas energias ajudando a se moldarem em um ser. Então, quando você chega aqui, essa energia ela é moldada, ela é trabalhada. E assim, então, é criado, para vocês perceberem, né, conforme o padrão e a escolha e a determinação deste mundo, seres que podemos chamar de masculinos e femininos. Então, nós temos eu maiores masculinos e eu maiores masculinos e eu maiores femininos. Mas isso é quando você vem, que a energia chega aqui, e esse padrão deste mundo, porque a energia, o fragmento, ele chega e ele precisa ser moldado. E ele vai atender aos interesses da dimensão manipulada e dos manipuladores que vão ajudar essa energia a se moldar, tomando um corpo espiritual e o que poderíamos chamar de uma identidade espiritual. E neste planeta dominado nós temos a identidade pré-definida pelos manipuladores, já a propósito para sempre procriarem esse planeta, para que tenham habitantes que venham a procriar de forma constante, aumentando assim populacionalmente o planeta, o mundo, o povo, tanto que tem aquele mandamento, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, porque é necessário. Então, quando essa energia ela chega no espaço, ela é moldada conforme os próprios manipuladores chegam e ajudam essa energia a se moldar tomando uma característica. E nessa característica na qual ela é moldada, ela vai atender os interesses de quem? Daqueles que estão aqui comandando e controlando tudo isso. E para que isso aqui renda, produza e cresça, precisa-se, já criado e pré-definido por eles, o conceito e a concepção que nós chamamos de macho e fêmea, que é através do acasalamento, assim então, a procriação, e começam a gerar outros aqui que chamamos de filhos humanos para povoar e manter de uma certa forma a população desse planeta grande. Eu falei o porquê já. Para extração de ectoplasma e outras energias para eles. Então, quanto maior for o gado na fazenda, maior vai ser o quê? A produção do leite. E as pessoas que vêm assistindo os vídeos de Chamados a Despertar entendem claramente o que é isso. Então, quanto maior o gado numa fazenda, mais poderoso e rico é o fazendeiro. E assim é o nosso planeta Terra, que não passa de uma grande fazenda. Então, quando se chega, eles começam a criar para as pessoas vidas onde elas vão encarnar. Mas certas energias, certos espíritos, já vêm acondicionado por uma condição energética do espaço, do cosmos, até mesmo referente à sua civilização cósmica. Então, quando eles chegam aqui, muitos estão propensos a amar incondicionalmente, independente da forma. Enquanto os manipuladores lá no astral tentam fazer com que as pessoas que lá estão, entre aspas, né, os espíritos que lá estão, acondicionar mentalmente eles, você vai ser homem, o seu papel vai ser de homem, você vai encarnar como homem, você vai ser mulher, você vai encarnar como mulher, você, homem, vai se interessar pela mulher, e você, mulher, vai se interessar pelo homem, e no acasalamento de vocês, vocês terão crias, terão filhos, e assim os seus filhos deverão ser conduzidos da mesma forma. Seus filhos, machos, irão acasalar-se com as moças, as filhas fêmeas, e com isso vão aumentar as famílias, e a família é sagrada para Deus. A família é sagrada, é o maior bem para o Deus dominador. Só que eles estão trabalhando com forças e energias extraterrestres, assim como eles, que vêm dos lugares mais variados do universo, do espaço, de galáxias, que vêm para esse plano de domínio. Então esses seres, eles nascem,
E em muitos casos, eles estão propensos, mesmo apesar da tentativa da lavagem cerebral que eles tentam fazer na mente deles lá, porque eles recebem energia, eles moldam a energia conforme o prazer deles, criando, dando uma característica, um aspecto, uma identidade, entre aspas, masculina e a outra feminina, e com esse eles vão acasalar e o gado vai aumentar sobre a face da terra. Só que, embora a lavagem cerebral aconteça, quando se chega aqui, essas energias, as energias do universo, são muito complexas e elas podem se transformar e mudar constantemente. Independente de qualquer coisa, elas podem mudar. Então é uma coisa assim, que você tem 70%, um exemplo, 70% ali que ela vai se comportar da forma que você a ensinou. Mas tem os outros 30% que vai interagir, esses 30% vão interagir com as energias do universo, vão interagir com outras energias mais complexas. Então, fica uma coisa que não tem totalmente 100% de estabilidade. Mas eles jogam para cá. Fazem um excelente trabalho de manipulação da mente e trazem esses espíritos para cá. E muitos nascem aqui. E alguns, poderíamos dizer assim, entre aspas, alguns se tornam anomalias dentro do sistema manipulador. Por que anomalias? Porque a lavagem cerebral que eles tentam fazer com eles não funciona. Porque quando eles encarnados nos corpos materiais, nos corpos aqui de matéria física, muitos estão com a mente tão, a energia tão forte deles mesmos, oriundas do universo, que podemos chamar nessa dimensão, neste mundo, eles sentem amor e afinidade por qualquer pessoa, independente do sexo. E isso para os dominadores é algo horrível, porque isso compromete a estabilidade, isso compromete o avanço do plano com as gerações de filhos. Então, alguns têm comportamentos aqui que as lavagens cerebrais ou a programação ou a configuração astral não funciona. Então eles aqui, eles agem diferente, de uma forma na qual eles não esperam. Então eles são propensos a amar qualquer um, seja o mesmo sexo deles ou o sexo oposto. Tem pessoas que tanto faz, ela pode ficar com o mesmo sexo ou com outro sexo, o olhar, o sentimento, o interesse é o mesmo. Então não tem aquele negócio assim, a pessoa ela tá condicionalmente propícia a amar, a gostar, independente de quem seja ou de a forma que seja. Então ela está aberta para amar, para se entregar. E não naquela pré-programação. Você fala assim, o cara é hétero, machão, olha, nossa, 2 homens beijando na boca, que nojo, eu vou vomitar. Ai, nem aquelas barbas lá raspando uma na outra, parecendo lixo, ai, credo, que horror. Não é assim, Fabiano? Então os caras falam assim, dei 2 homens beijando, né? E tem mulher que fala assim, ai, credo, nossa, beijar outra mulher, ai, cruz, nem, nossa senhora, não gosto disso não. Cruz credo, né? Tem pessoas assim, são pessoas que estão extremamente programadas conforme eles fizeram. A programação ficou legal, deu certo, tá, ó, beleza, tá no padrão qualidade ISO 9002 do plano astral. E tem aqueles que a programação não pega. Então a pessoa chega aqui, ela olha e fala, pô, não, o cara é homem, né? Vamos pôr Marcelão. Nossa, que cara lindo. Ai, Fabiana do céu. Oh, que homem bonito, maravilhoso. Nossa, que gatona, que linda. Entendeu, Fabiana? Como é que é? Nossa, ela é linda. Ah, eu queria ficar com uma gata dessa
Ou senão com um gatão daquele, ô bonito demais da conta, gente. Então tem pessoas que não têm essa definição, essa pré-definição. Ó, eu tenho que gostar de mulher. Porque de homem, eu sou homem, ai credo, homem não. Né? Então, existe uma anomalia na programação. A energia que veio de um eu superior, ela é muito forte. Ela é muito forte de uma forma aos dominadores não conseguir moldá-la conforme eles querem. Então essas pessoas vêm e elas estão suscetíveis a amar. Elas estão prontas para amar sem ver a quem. Só que esse tipo de espírito volta para lá. Volta para lá. E eles tentam, mais uma vez, reconfigurar essa pessoa. Reconfigurar a pessoa para que a pessoa atenda aos requisitos de programação que aqui encarnado vai viver na programação deles. Agindo da forma que eles precisam para expandir cada vez mais o gado dominado na face da terra. E essas pessoas vêm. Essas pessoas vêm em outras circunstâncias, em outros lugares. Em alguns casos, eles conseguem. Em alguns casos, eles conseguem, para vocês entenderem, ter um primeiro controle sobre isso. Mas outros eles não conseguem. E lá vai de novo. Aí lá vai a pessoa ver todo mundo igual, sem ver sexo. Ah, aquilo ali é homem, aquilo é mulher, eu tenho que gostar daquilo, aquele não. A pessoa gosta de quem ela bem sente o coração, o apego do coração. E eles começam a odiar esse tipo de pessoa. Eles começam a perceber que certos espíritos ou energias que eles moldaram naquele corpo astral, o corpo espiritual, podemos chamar assim, de fêmea ou macho, eles começam a pegar antipatia desses seres e dessa conduta. Começaram a criar uma forma de atacar esses espíritos que estavam encarnando e que, entre aspas, de uma certa forma, não eram obedientes a eles. Então o que eles fizeram? Eles começaram a colocar, a cultivar, a implantar dentro do coração daqueles, digamos, programados de forma correta, que trabalham de forma correta, a odiar e a repudiar esse tipo de espíritos aqui, encarnados. Então o que acontece? Os espíritos começaram a ser, de uma certa forma, atacados, encarnados aqui. Então, começaram a ter ataques, começaram o Deus controlador, manipulador, que não aprova e não seria algo abominável ao seu grande império draco-reptiliano, que esse tipo de conduta é uma conduta que ameaça a estabilidade do império, começou a excitar aqui, entre aspas, os normais a atacar esses espíritos encarnados. Como uma forma de punição, até mesmo para que muitos tendo desencarnes trágicos, chegando lá, pudessem ser advertidos e através de traumas psíquicos, psicológicos chegados lá, pudessem ser retrabalhados para quê? Para que quando voltassem, porque nada pode ser desperdiçado, voltassem através do medo que foram da última vida, pré-condicionados a entrar dentro do padrão do eixo do comportamento programado e definido por eles. Só que, pessoal, tem espíritos que não adianta. Não adianta, não conseguem mexer com eles. De forma nenhuma. Então, o que eles começam a fazer? Isso vem de eras e eras e eras. Então, tem pessoas que morreram, matavam, tinham matanças, discriminações em cima de pessoas assim. E eu vou dizer para vocês,
uma boa parte da humanidade, mas uma boa parte da humanidade é assim. Para não dizer a maioria. Porque tem muitos homens casados que pagam de machões, que pagam que, né, o negócio é só pegar mulheres, que adoram deixar suas esposas em casas e vão encontrar com garotos de programas e vão virar o quê? Mulherzinha dos caras. Porque os caras é reprimido. Os caras é reprimido desde criança pelos pais, pelos avós, pela religião, pela cultura, pela sociedade. Aí o que acontece? Os caras são reprimidos, aí gay tem que matar, tem que meter porrada. A cura pro homossexualismo é um porrete. É um porrete rebentado e larga de ser homossexual. E os caras escondidinhos só nas esquinas aí. Quanto que é um negócio aí? Não, peraí. Quanto que é? É 100 reais. Peraí. Fala logo, rapaz. Não posso ser visto aqui não. Abre a porta do carro e vamos. Aí vira mulherzinha e adora. Não tem, né? Pra vocês perceberem, a mente, né? É tipo assim, na sociedade, é o crime. A pessoa ser assim. Tem muito bombadão aí, forte, do jiu-jitsu, né? Cara de mal. Quando vê uma pessoa homofetiva, vamos arrebentar, vamos destruir. E lá na academia, depois da academia, vai pra casa uns dos outros, rola uma parada meio, entre aspas, sinistra entre eles, né? Aí sai neguinho, tudo esfolado, achando que é o cara. Você quer lá. O ser humano é muito oculto, meus amigos. O ser humano não é o que ele transparece ser. O ser humano, ele se esconde, ele se omite do seu verdadeiro ser. E esse comportamento que podemos chamar de homoafetivo é algo que podemos falar que 50% da humanidade é assim. Por isso, existe cada vez mais, como por exemplo, as religiões, em muitos casos, essas religiões como, por exemplo, protestantes e tantas outras, que não seguem a linha espiritualista, repudiam e atacam e discriminam tanto as pessoas homoafetivas. E o que acontece? Eles são vítimas e alvos não do ser humano, mas de um sistema espiritual que os ataca. Por quê? Porque para o grande império draco-reptiliano, esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas não serve. Para eles é aquele que você tem que, o macho e a fêmea, reproduzir constantemente. Para quê? Para que mantenha o pasto, a fazenda, cheia de gados. Então vocês percebam aí que esses espíritos, eles vêm, eles são, de uma certa forma, repudiados o tempo todo. E muitos desencarnam e voltam. E quando eles percebem que a pessoa, esse espírito, eles tomam antipatia dos espíritos. Pagam de bonzinhos, pagam de luzes, seres de luzes, adoráveis a eles lá, passam a mão na cabeça, põem no colo, né? E o que eles fazem? Eles são tão vis é maus, que eles sugerem à pessoa, olha, vamos fazer o seguinte, agora você vai experimentar uma encarnação, né? Como, por exemplo, se o eu maior, na qual eles moldaram para ser o quê? Para ser mulher, para poder se interessar e se acasalar, podemos dizer assim, ter relações com o quê? Com o macho, e ali gerarem filhos e abastecer a fazenda. Então o que eles fazem? Quando eles percebem, por exemplo, que a mulher, né, ela tem mais a tendência a gostar de outra mulher, porque eles não têm olhos, tipo assim, aquilo lá é mulher, eu não gosto, eu sou mulher, eu sou homem, eu não gosto de homem. Então eles gostam, eles não escolhem quem amar. Eles vão pelo sentimento do coração deles. Então o que eles fazem lá? Eles pegam esses espíritos, um eu maior feminino, e falam, olha só, eu vou te enviar como um masculino. Vamos fazer um experimento, né? Você vai entender o que é ser masculino. E o eu maior é feminino. E eles mandam o eu maior para cá
E esse eu maior, sendo feminino em alguns casos, ele vai nascer como um homem. E ele não vai se aceitar. Porque lá dentro do seu intelecto psicológico, do seu espírito espiritual, ele não vai se identificar daquela forma. Porque quando ele chegou aqui, eles o moldaram, aquela parte fragmentada, como um ser feminino pronto para os interesses deles. E quando eles moldam, eles não têm como voltar mais atrás. Você cria um espírito de uma certa forma, entre aspas, e esse espírito ele vai ser assim até o retorno dele ao eu superior. Mas o eu superior ele pode ser um exemplo. É muito complexo, não dá para a gente definir dentro dos nossos moldes terráqueos tão limitado e ignorante. Mas vamos dizer que o eu superior seja masculino. Então, quando ele voltar, o eu superior vai estabilizar, controlar todas as energias e se remontar em um ser pleno. Não vai ter problemas nenhum. Mas enquanto essa energia fragmentada dele estiver aqui, ela foi moldada e está suscetível aqui. Por isso que é uma guerra, é uma batalha espiritual gigantesca dos espíritos que estão encarnados. E é por isso que é tão difícil você se libertar e sair daqui. Para as pessoas perceberem. Então eles pegam o eu maior feminino e o colocam em um corpo masculino. E muitas vezes pegam o eu maior masculino como uma forma até mesmo de vingança e punição, acreditem. E jogam um corpo feminino. E eles não conseguem se achar aqui. Eles não conseguem se achar aqui. Tem vários casos. Tem os casos daqueles que chegam aqui e gostam de todos. Ah, que legal, que lindo. Olha que, né, a mulher, olha que mulher linda. Olha que homem lindo. O homem, olha que homem lindo, interessante. Olha que mulher bonita. Então, assim, eles são... Para eles não tem sexo, não existe isso. Para eles é tudo igual. É algo até, de uma certa forma, muito nobre. Mas existem outras partes, como eu havia dito para vocês. Em alguns casos específicos, eles mandam... Tipo assim, a tendência, a pessoa ela tem essa tendência, em alguns casos, a não ver diferença. E tem aqueles que, dentre esses, eles jogam para cá, vêm para este planeta, nessa encarnação tridimensional, aqui nós chamamos do mundo físico, e muitos eu superiores encarnam em corpos masculinos, já para sacanear o ser. E eles começam a ficar sem identidade, não conseguem uma autoaceitação e começam a ficar perdidos. Então eles ficam perdidos aqui, porque é mais fácil você estar com as suas energias estabilizadas, porque você vai poder ter mais tranquilidade, você vai ter mais paz espiritual, paz psicológica, embora a nossa sociedade, nossa dimensão é o inferno, mas você vai ter um rumo a seguir. Mas essas pessoas vivem sempre em dilemas que não conseguem compreender. Então ela se olha e não se identifica. Ela não se identifica. Então vocês percebem a covardia que eles fazem com esses seres, porque alguns desses seres lá, embora eles tenham essa condição, esse condicionamento a gostar de qualquer pessoa, mas tem uns que têm um condicionamento um pouquinho maior para um lado. Por exemplo, eu tenho um condicionamento a gostar de qualquer pessoa, qualquer ser. Só que como homem, por exemplo, eu tenho um pouquinho mais de condicionamento a gostar de homem, mas também gosto de mulher. Então eu gosto de ficar mais com homem. É tipo assim, para mim tanto faz, mas se tiver homem é preferência. Mas ficar com mulher também não tem problema. Existe esse tipo de energia, esse tipo de espírito. Existe aquele espírito de mulher que para ela ficar com homem também, tanto faz. Mas ela tem preferência mais por mulher. São espíritos, pessoal, acreditem, numa capacidade de amor acima do que nós podemos compreender. Eles são capazes de amar sem qualquer tipo de discriminação. Só que eles aqui é um prejuízo, é um problema para a dimensão. Então, nesses casos assim, porque são os mais variados casos. Então eles pegam esses seres, peraí, porque eles têm ódio. Acredite, o astral, o comando do astral tem ódio pela humanidade.
Nós somos apenas gado e nada mais. Não tem amor nenhum por nós, a não ser apenas nos sugar, 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 explorar constantemente, explorar, 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 explorar. E esse é o único interesse e sentimento que eles sentem por nós. Então eles pegam a pessoa, né? Tem essa parte da pessoa condicionada a mais uma tendência, falam, vou sacanear, vou jogar contra. Por quê? Eles não querem que as pessoas aqui abram suas mentes, eles não querem que elas evoluam, que elas cresçam, eles querem sempre escravos eternos. O despertar de consciência cósmica para eles é um horror. É o fim do império deles, de todo esse comando que eles têm aqui. É o fim para eles. Então eles pegam essas pessoas e essas pessoas, entendam, eu gostaria que todas as pessoas homoafetivas pudessem prestar atenção no que eu vou falar agora. As pessoas que aqui são denominadas homoafetivas, desde que trabalhando a espiritualidade de forma extremamente correta, com moralidade, com respeito, elas têm um grande potencial cósmico de libertação, mas praticamente a maioria está perdida. Essas pessoas têm uma grande possibilidade, maior do que as outras, de um libertar cósmico. E é por isso que são odiadas pelo sistema. E o sistema, percebendo isso, ele criou armadilhas, ele criou meios pelas quais não pudesse permitir ou dar a possibilidade para que esses espíritos venham a se libertar do sistema que quer todos aprisionados. Então o que eles fazem? Né? Eles pegam essa pessoa e, em muitos casos, eles jogam da energia oposta pela qual eles moldaram o espírito dela. Então eles jogam o quê? Pegam o eu maior feminino e joga como masculino. Pega o eu maior masculino e joga como feminino. Então tem pessoas que falam, pô, eu tive acho que na outra vida eu era de um outro sexo. Mas é muito relativo. Eles fazem isso dependendo da condição, da tendência energética pela qual você está ligado. Então, entenda que tem várias maneiras de sabotar esses tipos de espíritos. E quando você sabota esses tipos de espíritos, você os mantém presos aqui. Você coloca eles presos aqui e eles vão ficar na roda de Sansara, no que se chama de pecado, ou contraindo dívidas eternamente. Por quê? Além deles fazerem isso, o que eles fazem? Eles bombardeiam a humanidade com promiscuidade, com desonestidade, com falta de caráter. Então eles escolhem pessoas na vida dessas pessoas que vão entrar na vida dessas pessoas e arruinar a vida dessas pessoas em todos os sentidos. Eles fazem isso. Seja na sociedade, seja em pequenos grupos ou grupos maiores. Então eles vão fazer o quê? Eles vão bombardear essa pessoa com obsessores, com espíritos alienígenas obsessores, tudo hostil, de forma a levar essa pessoa a ter uma conduta aprofundada dentro da imoralidade. A pessoa, quando ela é aprofundada dentro da imoralidade, ela está igualzinho aos outros aqui héteros, que estão aprofundados na imoralidade. Por quê? Porque, vejam bem, eu disse para vocês que essas pessoas têm um grande poder espiritual e têm uma grande possibilidade e condição de quê? De se libertar de uma forma mais fácil desta realidade manipulada. Tudo bem. Os outros humanos aqui, é mais fácil você aprisioná-los. Claro, é muito mais fácil. Em primeiro lugar, a mente está travada. Então, você joga o molde da religião em cima deles. Principalmente essa religião tão preconceituosa, onde a religião determina através de mandamentos e leis, e nos vários aspectos de religião, eis que o homem macho e fêmea
Deus criou o homem, macho e fêmea, Deus os criou. Deus deu o mandamento, multiplicai-vos por toda a terra. Né? A família é o maior bem, o bem mais sagrado para Deus. Que Deus? O Deus dominador. O Deus que comanda isso aqui, que quer afundar todo mundo aqui e manter todo mundo escravo e acorrentado eternamente sobre o jugo dele. Então o que ele faz? Então, da mesma forma que ele bombardeia, e é muito fácil pegar o resto da humanidade já condicionada e configurada certinho como eles querem, eles bombardeiam mais ainda intensamente, jogando a promiscuidade, jogando em cima também desses espíritos que têm mais condição de sair, eles bombardeiam eles mais ainda, jogando eles dentro da mesma promiscuidade, dentro da mesma imoralidade, e assim eles abraçam a humanidade, vamos dizer, né? Os heterossexuais ou os homoafetivos, eles abraçam todos e arrastam para a promiscuidade e imoralidade. E eu vou falar para vocês, a imoralidade, a promiscuidade, ela está em todos os campos. Os religiosos que pagam de santos são os mais sujos e promíscuos. Eles se escondem atrás daquele estereotipo de pessoa, né? Com aquelas roupas todas comportadas, com aquelas roupas que podemos dizer assim, respeitosas, né? Vestidos longos, roupas, ternos, gravatas, roupas que de uma certa forma colocariam acima de qualquer suspeita, mas na realidade, se você for vasculhar, você vai ver um mundo de sujeira e promiscuidade e moralidade entre os religiosos. E isso para não generalizar quase todos. É assim que funciona. Então, eles começaram a criar esses preconceitos pré-definidos. Então essas pessoas são capturadas. Todo mundo é capturado pelas maravilhas, pelas seduções, o cardápio avantajado de coisas maravilhosas e prazerosas que este mundo oferece. Então é onde eu mostro para vocês, né, que nós aqui, nós deveríamos nos unir como seres humanos, independente do gosto amoroso, afetivo de qualquer tipo de pessoa. Eles dividiram e mantêm dividido toda a humanidade, regada com muito ódio e preconceito uns pelos outros. Eles colocaram o ódio e preconceito dos heterossexuais sobre os homoafetivos. E uma das maiores armas é a religião. Vocês sabem de qual religião eu vim. Eu já falei para vocês, foram mais de 22 anos servindo a religião. E eu me lembro que quantas vezes na reunião ali, né, do quórum do sacerdócio de Melquisedeque, na qual eu pertencia, às vezes falavam sobre a homossexualidade e sempre rolava um comentáriozinho que ele era levado de uma certa forma para o lado de brincadeira, mas com uma pitada, regada a uma pitada de maldade. Então geralmente falavam, né? Ali eles falavam nas reuniões, porque Deus ele ama o homossexual, mas não ama a homossexualidade. Deus ama todos, não a prática da homossexualidade. Né? As religiões, esses são demônios que estão nas pessoas, são pessoas que estão com demônios, precisam fazer um trabalho, um tratamento para se libertarem disso, né? E o engraçado, né, Fabiana? A gente brinca, a gente já viu... Você já viu ex-gay, Fabiana? Não. Por mais que a pessoa tente, ela sempre... A natureza dela joga ela de volta. Não existe ex-gay. Nasce com ela, né? Nasce com ela. Ser dela. O ser humano, a religião, tenta montar, remoldá-las constantemente, mas não cola. Está nela. Então, o que acontece? Então, eles falavam, quantas vezes escondido se um homossexual encostar a mão em vocês, desce o braço, desce o soco, pontapé. Nunca deixe um homem tocar em você de uma forma de carícia, né? Fazer carícia em você.
Eu ficava observando, eu tava na onda, eu tava na religião, né? Tipo assim, aquela hipocrisia, Deus ama o homossexual, né? Deus só odeia o homossexualismo, mas o homossexual é filho de Deus. Mas aí nos bastidores, mas não deixa chupar a mão em vocês, não. Não deixa acariciar vocês, não. Defendo a honra de vocês, nem que vocês desçam o braço. E todas as religiões são assim. Todas as religiões com esse tipo de pensamento, principalmente os protestantes, são assim. Eu me lembro quantos e quantos, né, trabalhos de... Não é trabalho de macumba, não, pessoal. É trabalhos espirituais, religiosos, para reverter o homossexual, o homoafetivo, né? Vou falar homossexual que é da forma que eles assim o falam. Aí você vai na religião, tem o tratamento espiritual para retirar o demônio do homossexual, para ele voltar a ser normal, assim como a vontade de Deus. Olha os ataques que ele sofre. Eu me lembro que a religião na qual eu frequentava, ela se gabava. Ou a religião que se gaba ser melhor do que tudo nesse planeta. Tudo deles é Master Mega Power Blaster. É top demais. E eles falavam assim, olha pessoal, a igreja tem o programa, o melhor programa na face da terra para a pessoa abandonar o hábito do homossexualismo. Não existe nada no planeta Terra melhor do que o programa da igreja para curar uma pessoa homossexual. Curar, denominando a pessoa como doente, patologia psicológica ou espiritual. Então, pessoal, eu não me lembro se era 2 ou 3 anos, era um programa, era um treinamento, um curso que a pessoa fazia. Se a pessoa começar o programa, o curso, e fizer até o final, cumprindo com disciplina, cumprindo com todas as regras, e no final do curso ou treinamento, é a mesma coisa, ela não mais terá o desejo e voltará a ser normal, assim como a vontade de Deus. Entenderam? Olha só, que horror. Imposição, né? Que imposição desse Deus, que imposição desse sistema. E quantas pessoas não ouviram essa pessoa morrer na homossexualidade, o espírito dela não terá perdão e nem salvação perante Deus. Quantas pessoas já ouviram isso e eu já ouvi isso demais. Que se uma pessoa morrer na prática do homossexualismo, a pessoa não terá salvação por Deus e nem perdão. Que horror! Mas o cara que trai a esposa dele, que se gaba de homem, que deixa a esposa em casa trancada, que sai com a turmaiada de homem e fica pegando a mulherada que vier pela frente, se gabando que é pegador, a esse Deus poderá dar o perdão. A esse, se morrer e pedir perdão para Deus, Deus terá misericórdia da sua alma. Que tristeza. Deus está mais propenso a perdoar o puteiro sem vergonha do que o homossexual? Mesmo que ele seja uma pessoa de uma moralidade ímpar, uma pessoa justa, digna, honrosa com seus compromissos com a sociedade, mesmo esse morrendo, Deus jamais o perdoará. E aquele homem promíscuo, sujo, asqueroso, que abusa da sua esposa, bate na sua esposa, trai ela ficando com outras mulheres, humilhando ela, a esse mesmo assim, se eu pedir perdão, e aquele que arrepender de coração, com arrependimento sincero, Deus olhará a causa dele, podendo dar o perdão a ele. Entendam? Estão entendendo esse vídeo? Mas esse Deus aí não perdoa mesmo, não. Ele não perdoa ninguém, não. Perdoa, não. Esse é maligno. Olha só, meus amigos.
Entendam o quão é difícil a permanência desses seres espirituais neste mundo, nessa dimensão. Eu fico embabacado com tamanha ignorância e atraso desta humanidade, e como essa humanidade ela é cega e ela não consegue perceber e acordar e ver o quão ela é manobrada. Porque se nós nos uníssemos, tanto independente do gosto afetivo, da escolha, se nós nos uníssemos e parássemos para pensar e raciocinar, todos numa união, num único pensamento, nós destruiríamos esse sistema, essa dimensão cairia. E nós libertaríamos esse planeta. E nos libertaríamos. Vejam o quão eles são hábeis em dividir a humanidade e fazer grupos odiarem outros grupos. E é por isso que o caos é estabelecido no planeta e o caos nunca se resolve. E sempre tem as falsas promessas, sempre as falsas promessas de libertação, de um salvador que virá, ou seja do que for. E nunca acontece, e gerações nascem, vivem acreditando nessas promessas, esperando essas promessas e morrem. Agora, eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Nós temos que buscar sermos moralmente limpos. Moralmente limpos. E o que é, para mim, na minha visão, o homoafetivo, ou tanto a pessoa comum, ser moralmente limpa? Ser respeitosa, respeitar o gosto e afinidade do ser humano. Eu não aprovo, por exemplo, pessoas de conduta imoral, vulgares, pessoas promíscuas, pessoas pornográficas, pessoas de comportamento pornográfico. Pode ser hétero, pode ser o homoafetivo, dentro das suas variações, da forma que o for. Eu desaprovo. E esses são burros. Burros, 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 porque eles fazem justamente tudo aquilo que o sistema manipulador e controlador quer que eles façam, para que eles não tenham saída quando desencarnarem e assim vão continuar presos. Eu acho que dentro da nossa sociedade, os padrões morais de respeito têm que ser cumpridos. Por quê? Por exemplo, um exemplo. O homoafetivo, ele não tem que ter, ele tem que ser esperto, ele tem que ser sábio, inteligente. Ele não pode querer ter a audácia de confrontar a sociedade e de confrontar o sistema. A sociedade e o sistema e a religião pertencem ao sistema controlador, ao Deus manipulador, ao Deus sádico e cruel, e tudo aqui pertence a ele. Então não adianta o homoafetivo ele querer se impor a sua presença, impor o seu direito. Porque não só os homens são controlados e manipulados, mas uma força muito maior, mas muito maior, não quer saber disso. Se eu fosse uma pessoa homoafetiva, eu jamais iria querer, se eu fosse uma mulher, me vestir como um homem. Eu procuraria ser, para vocês terem uma noção, a forma mais bela do meu ser encarnado. Embora que o meu desejo, o meu gosto e os meus envolvimentos afetivos fossem somente com aquelas pessoas do mesmo sexo que eu, pela qual eu me identifico e eu gosto. Eu amo. Agora, se você é uma pessoa que tenta confrontar a sociedade,
se impondo através de atos imorais, se destruindo a sua imagem, destruindo a sua moral, vocês vão perceber que vocês só vão sofrer aqui. E nunca vai chegar um dia neste mundo em que vocês serão plenamente respeitados e aceitos na sociedade. Porque vocês são uma força muito grande. E existe um exército aqui para combater, para tentar desmoralizar e destruir vocês. Amem da forma que os corações de vocês assim o desejam. Amem a quem vocês querem, a quem vocês desejam, sem medo de amar. Mas não procurem a audácia de confrontar, de uma certa forma, imoralmente, dizendo, confrontar ou chocar a sociedade. Por quê? Vocês vão estar sendo burros. Porque vocês estarão causando sofrimento para vocês. Sejam sábios. Saibam usar a energia e o poder que está nas mãos de vocês. Tem um canal no YouTube, eu não vou citar o nome, por questão de ética, mas a Fabiana... Pessoal, vocês não imaginam o tanto que eu era homofóbico. É ou não é, Fabiana? Nossa, demais, muito mesmo. O homossexual, o homoafetivo, para mim, merecia só levar porrada. O Michael, quando era pequenininho, eu ensinava o Michael, quando ele era pequenininho, que o homossexual tinha que ser curado na base do porrete. É ou não é, Fabiana? É, isso me contrariava, né? É mentira? Eu tô inventando alguma Não, coisa? Nossa, você é muito ignorante, muito hostil com eles, né? Muito hostil com os homoafetivos. E, ai, se encostasse a mão em mim, eu deixava desmaiado no chão. Minha mãe ficava tão contrariada também, que a minha mãe, quando ela passou há pouco tempo a assistir os vídeos do canal, que a minha mãe justamente assistiu esse vídeo, ela me ligou e falou, não, peraí, esse não é meu filho. Marcelo, você gravou isso? Nossa, você mudou demais. Não, eu jamais, nunca esperaria isso de você. Completamente. A minha mãe falou, não, isso nem parece ser meu filho. É totalmente contrário àquele filho que me contrariava com isso. Porque o homossexual, para mim, ele era curado na base da porrada. E minha mãe não acreditou no que ela ouviu. Ela falou assim, não, realmente, eu acredito que você tem contato com esses seres. Realmente, esses seres são o que você fala. Porque para ter te mudado dessa forma e você está com essa cabeça hoje, que eu não sabia que você tinha essa cabeça, nossa, você mudou da água para o vinho. Realmente, eles fizeram um ótimo trabalho em você. Não é, Fabiana? Isso. É porque para você eles era doença. Para mim, o homoafetivo era uma aberração da humanidade. É porque eles queriam ser daquela forma. Não porque o ser deles é daquela forma, né? Então eu era assim. Eu ensinava o Michael, ó Michael, se um dia um homossexual pôr a mão em você, se arrebenta ele todinho. Para ele nunca mais ousarem querer encostar em você. Não é, Fabiana? Contrariava muito. Para vocês verem que o contato com seres alienígenas, com uma força com uma consciência maior, modificou o meu ser. Modificou o meu ser. E hoje eu sou uma pessoa que eu vejo todos iguais. Embora tenha minha programação heterossexual muito bem definida, adoro minha esposa, adoro ser homem, adoro. Acho maravilhoso ser homem. Tá bom. Beleza? Menos. Tá bom. Mas eu amo os homoafetivos. Tenho respeito, tenho carinho. E uma coisa que eu jamais pensaria em fazer, se tiver que um dia entrar em uma briga para defendê-los, eu não hesitarei e eu o farei. Desde que eles estejam sendo, de uma certa forma, atacados de forma injusta. Mas, como eu disse para vocês, tudo é uma questão de moralidade. Assim como existe o hétero perverso
imoral, indigno, assim também existe os homoafetivos, os homossexuais. Então, da mesma forma, o mesmo julgar, ou a mesma punição que o hétero merece ter, assim também o homoafetivo merece. Se ele, de uma certa forma, bandear para o lado da imoralidade, para o lado errado. Assim como existem pedófilos héteros, existem pedófilos homoafetivos, assim como existem as mais variadas formas, estrupadores héteros, existem estrupadores homoafetivos, e a punição e o julgo é severo para todos, independente do que são e da forma que se assumem. Mas eu peço para vocês, meus amigos, seja você um heterossexual, assim como é definido pela humanidade, vamos olhar com mais carinho, com mais respeito aos nossos irmãos, que são assim como nós, que estão aprisionados como nós, aqui neste mundo, porque não existe nenhum Deus que te ama, nenhum Salvador que te ama, não existe nada que te ama aqui. Você não passa de um escravo. Então, vamos olhar para os nossos irmãos com mais carinho, com mais respeito. Nossos irmãos homoafetivos, vamos respeitar a sociedade, vamos ser inteligentes, não vamos tentar nos impor, afrontando os padrões já pré-definidos da sociedade há muito tempo. Vamos viver a nossa condição de amar de forma sábia, de forma aonde nós não tenhamos que ser agredidos pela sociedade. Eu estava falando, tem um canal no YouTube, Fabiana, ela sabe que eu adoro esse canal, né, Fabiana? Sim. Eu não vou citar o nome deles, mas é um canal de um brasileiro que foi morar com um americano nos Estados Unidos. E é um barato. Eu adoro assistir esse canal. São fofos. Eles são bacanas demais. O americano nem se fala. A Bia fala que ele é fofinho. Ele é meigo. Ele é meigo. Rapaz, como que você consegue agredir até verbalmente uma pessoa tão carinhosa daquele jeito? Né? É um canal de 2 homoafetivos, tá? Mas que eles são de um respeito, né, Fabiana? Muito grave. De um respeito, Sim. de uma, podemos dizer, de uma honra, hombridade, uma coisa tão bonita. Eles não se abraçam, se beijam. Eles não mostram. Eles não demonstram. Você sabe, eles já deixaram claro que são, né, um casal, mas eles não confrontam a sociedade, eles não atacam a sociedade, impondo a sociedade a pré-definida. Eles vivem a vida deles no maior respeito, não tentam se impor para a sociedade. É bacana. Fabiana sempre vê, eu sempre estou vendo se tem vídeo novo. Não é um canal grande, é um canal pequeno, mas eu não perco um vídeo deles. Que eu adoro assistir o relacionamento dos dois. É muito bacana. E eu vou falar para vocês. Isso aí seria coisa que eu jamais o faria. Então, pessoal, vamos abrir nossa mente. Vamos expandir nossa consciência. Somos todos iguais. Nossos eu superiores estão no universo, espalhado no universo, esperando que os nossos fragmentos, os nossos eus maiores voltem. Eles tentam nos sabotar de todas as maneiras, sacaneando até mesmo os nossos eus maiores, muitas vezes. Principalmente aqueles que não se adequam, se encaixam no que eles querem, mas nós somos mais. Eu creio que nós podemos buscar uma evolução e aprender e dar o exemplo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá bom? Se você gostou, deixa o seu joinha aqui no vídeo, se este vídeo serviu de alguma coisa para você extrair para você. E muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz e muita luz. Chamados a despertar, eu e vocês, uma única força. Tchau, tchau, um beijo meu, um beijo da Fabiana, da nossa família. E tenham vocês todas as energias positivas do cosmos, iluminando a mente de vocês para seguir o rumo de sabedoria e descoberta de vocês. Um forte abraço, pessoal. Tchau.